Estamos nos aproximando do final de mais um ano, a exemplo do que sempre procuramos fazer ao longo desses 37 anos. Estamos aqui hoje, nesta data especial, para oferecermos um momento diferente. Ao mesmo tempo em que o nosso objetivo é sempre de oferecer a você a informação de qualidade, hoje queremos compartilhar um pouco do pensamento dos nossos colaboradores e colaboradoras com relação a essa data especial, o Natal. No programa de hoje, vamos promover um exercício de imaginação, ao mesmo tempo em que servirá para que cada colaborador do nosso programa leve até você aquela mensagem que está guardada no coração de cada um. O sentimento que deveria prevalecer, sobretudo nesta data especial em que os cristãos comemoram o nascimento de Cristo, deveria ser a bondade. E essa bondade poderia perfeitamente ser uma fonte para que você pudesse se abastecer de confiança. E essa confiança, ela poderia contribuir para que suas atitudes com relação aos outros seres pudessem, sobretudo, ser de respeito. Daí surge, então, a seguinte questão: qual o grau de respeito que você tem para com as outras pessoas? Ocorre, no entanto, que nós estamos atravessando um momento da existência em que as pessoas não têm limites. E, consequentemente, isso significa, em muitas situações, a falta de respeito. Por exemplo, no trânsito, onde sobra desrespeito tanto nas regras como na relação com os outros. E o Natal expressa um momento onde o consumismo se torna exagerado. As pessoas muitas vezes privilegiam o supérfluo, esquecendo-se do essencial. O consumismo, se não for temperado por moderação, acarreta prejuízo ao bolso, com o endividamento, mas também à própria saúde, seja na comilança, como também na bebida. Pedimos aos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Trocando em Miúdos para que cada um pudesse se manifestar a partir da seguinte pergunta que colocamos a todos e todas: se eu fosse Papai Noel? E a crise climática, ela está fazendo com que tempestades tropicais e outros eventos climáticos, como furacões, ondas de calor e inundações, sejam mais intensos e frequentes do que se via antes. E as grandes reservas ambientais sofrem, sobretudo, com o desmatamento. Pensemos agora em gestos de boa vontade que poderiam ser direcionados para a nossa natureza. Faço então um convite a você. Abrace uma árvore como se fosse a mãe natureza e peça perdão a ela em nome daqueles predadores humanos que têm devastado a nossa querida Amazônia. Vamos então à participação do professor Alexandre Valmoti, do Direito Ambiental, completando a frase: se eu fosse Papai Noel. E me proponho aqui a responder a pergunta: se eu fosse Papai Noel, ou talvez, se eu fosse Mamãe Noel, o que eu faria? Bom, eu respondo de uma maneira bem objetiva. Eu queria ser Papai Noel do mundo todo. Um mundo que neste ano que passou, nesses tempos que correm, um mundo que tem dado muito espaço ao estranhamento, as pessoas se circunscrevendo à sua tribo, ao seu grupo, com pouco diálogo, pouca interação, conflitos, em boa parte gerados por esse estranhamento. Então eu quero ser um Papai Noel mundializado, um Papai Noel do mundo todo, um Papai Noel em que todos e todas convivam, um Papai Noel da diversidade, um Papai Noel da igualdade, um Papai Noel da comunhão mundial, um Papai Noel mundializado. Se eu fosse Papai Noel, eu gostaria de ser este tipo de Papai Noel, um Papai Noel do mundo todo. Espero que a gente consiga realizar isso e eu deixo meu abraço, meu desejo de boas festas aos amigos e amigas da Rádio Universitária.
Muito obrigado ao professor Alexandre Valmont. E uma memória comum para muitos indivíduos é aprender o alfabeto do jardim de infância. Começando com uma base de 26 letras, os alunos eventualmente aumentam seus conhecimentos lendo livros e também escrevendo. No entanto, uma crise invisível se acumula dentro de bolsões de pobreza e um número crescente de cidadãos no país enfrenta o analfabetismo, o que, por sua vez, inibe o emprego e a mobilidade econômica. Por outro lado, imaginemos os jovens deixando um pouco de lado o sedutor mundo das redes sociais e promovendo um mergulho no mundo dos livros. Os benefícios da leitura são como tesouros escondidos, esperando para serem descobertos. E digo que, particularmente para mim, essa foi uma experiência profundamente fascinante. Por isso, ao longo desses 37 anos do nosso programa, sempre procurei reservar um espaço para que se pudesse falar de livros e leituras. E quem tem ocupado de forma competente e criativa esse espaço é a Ivone de Assis, que toda segunda-feira tem presença marcante no Ponto de Leitura. E agora, então, a provocação que lançamos para a Ivone, se imaginando como Papai ou Mamãe Noel. Se eu fosse Papai Noel, encheria a minha carruagem com amor, esperança, alegria, paz, saúde, empatia, respeito e colocaria vários bons livros ali dentro, sobrevoaria todos os lares, deixando esses sentimentos no coração de cada um e também um livro para que quando lessem as histórias que ali estivessem, pudesse cada um, a seu jeito, na sua interpretação, extrair de lá o melhor para si. E assim, com certeza, poderíamos construir um mundo melhor, mais cheio de esperança. Feliz Natal! Muito obrigado a Ivone de Assis. E a filosofia é uma maneira de pensar a respeito de vários assuntos como ética, pensamento, existência, tempo, significado e valor. E por ocasião do Papo Filosófico com o Mário Alves, sempre procuramos exercitar essa capacidade de tentar encontrar respostas através de uma reflexão sobre distintos temas e, com isso, aprofundar a compreensão em torno deles. E quando estamos filosofando, isso nos ajuda a pensar melhor, agindo com mais sabedoria e oferecendo, através dos temas distintos, a oportunidade para que as pessoas possam entender melhor sobre determinados assuntos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, falando de reconciliação, que está mais do que adequado a esse período do ano. A reconciliação relacional refere-se ao processo de reparo e reconstrução de um relacionamento que sofreu conflito, ferida ou quebra de confiança. E envolve abordar as questões que causaram a divisão, promover a comunicação aberta e trabalhar para restaurar a compreensão, o respeito e a harmonia mútuas. As divergências políticas perduram, mas elas não podem ser maiores do que a capacidade de aceitarmos pensamentos e posições políticas diferentes das nossas. Vamos, então, provocar o filósofo Mário Alves no sentido de perceber o que ele pensaria sobre ser um Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, o que eu faria? Papai Noel, o que é que isso diz para mim? O que diz para as pessoas? Humanidade é bondade, é carinho, é compreensão, é colocar-se em lugar do outro, é assumir suas responsabilidades, é ser alguém que realmente vive nesse todo da comunidade. E muitas vezes a gente vai andando num caminho paralelo que talvez não sejam parte da humanidade. São caminhos que não são parte da humanidade. Então, se eu fosse Papai Noel, eu ia dar um presente de amor, um presente de carinho, um presente de compreensão, colocando isso
no coração de cada um, algum presente material, às vezes até bons, necessários, mas o grande presente é a tranquilidade de dizer: eu vivo como humano, eu vivo a minha humanidade. Se a pessoa não está vivendo sua humanidade, talvez até lhe traga algum sofrimento. Mas você viver como humano, nesse momento, é de grande importância. Portanto, Papai Noel, humanidade para todos nós, né? Muito obrigado ao filósofo Mário Alves. E o estado físico e emocional das crianças, bem como o seu desenvolvimento social e cognitivo, dependem muito de suas dinâmicas familiares. A crescente incidência de problemas comportamentais entre as crianças pode sugerir que algumas famílias estão lutando para lidar com os estresses crescentes que estão enfrentando. De repente, nessa época do ano, o estresse pode ficar por conta dos presentes. E se eu fosse Papai Noel, procuraria fazer um acordo com a família, ou seja, não comprar coisas, embrulhar coisas, colocar coisas debaixo de uma árvore, mas isso não quer dizer que eu não daria presentes. E por que não oferecer para a família aquele tempo que faltou por causa do corre-corre do dia a dia? O trabalho, o estudo, a agenda social, enfim, um grupo de tarefas que tomam o seu tempo que acaba faltando para a família. Mas quem entende muito bem como funciona a dinâmica familiar é o casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli, e que entram no desafio Se Eu Fosse Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, daria menos presente e mais presença. Mais carinho, afeto, cuidado, acolhimento. Brincaria mais com as crianças. Eu encheria o meu saco de Papai Noel de histórias, de cantos, de contos, de brincadeiras em família e deixaria registrado no corpo e no coração aquele tipo de memória afetiva que fica para a vida inteira. Se eu fosse Papai Noel, menos presente e mais presença. Muito obrigado ao casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli. E as regras, elas tinham a intenção de nos trazer alguma confiança na vida. Pessoas sem regras vivem a vida como se tivessem uma memória muito curta, então não conseguem entender o que aconteceu com elas no passado e não podem prever o que pode acontecer com elas no futuro. Mas e se essas tais de regras gramaticais, até que ponto elas nos ajudam a comunicar sem confusão? Isso tudo tem sido abordado com criatividade e talento pela professora Valesca Bernardino, que também vai entrar no clima natalino e se colocar como Papai ou Mamãe Noel. E a minha tarefa é responder, completar a frase. Se eu fosse Papai Noel... Se eu fosse Papai Noel no dia da noite de Natal, com um saco de presentes, eu deixaria em cada lar da nossa sociedade mais empatia, mais generosidade, mais humanidade, mais tolerância. Porque a nossa sociedade hoje, para ser melhor, precisa enxergar o próximo como enxerga a si mesmo. Precisa desejar ao próximo aquilo que deseja a si mesmo. Só assim, com empatia por aquele que está ao nosso lado, conhecido ou não, é que teremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, com mais oportunidades, com mais amor, com mais desejos de vida melhor para todos. Então é isso. Se eu fosse Papai Noel, com certeza no meu saco iriam a tolerância, a paciência, a generosidade, a empatia e principalmente a humanidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que os nossos próximos 365 dias do ano sejam ainda melhores, mais promissores, mais humanos, mais generosos. Um beijo grande, obrigada por estarem conosco. Até mais. Muito obrigado a Valesca Bernardino. E especialistas consideram o papel que o direito internacional poderia desempenhar na resposta ao movimento forçado de pessoas da Rússia durante sua guerra contra a Ucrânia.
E direitos humanos são direitos que temos simplesmente porque existimos como seres humanos. Eles não são concedidos por nenhum Estado. Esses direitos universais, eles são inerentes a todos nós, independentemente da nacionalidade, sexo, origem nacional, étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outro status. Eles variam dos mais fundamentais, o direito à vida, àqueles que fazem a vida valer a pena, como os direitos à alimentação, educação, trabalho, saúde e também liberdade. E quem aborda essas questões com saber jurídico é a professora Cláudia Loureiro, no quadro Direito a Ter Direitos. E agora, o desafio dela é na seguinte situação: se eu fosse Papai Noel ou Mamãe Noel. Vamos saber o que ela pensa a respeito. Sorrisos. Se eu fosse Papai Noel, eu carregaria no meu trenó todas as crianças para longe dos conflitos armados, do trabalho escravo contemporâneo, dos abusos e as devolveria para as escolas. Se eu fosse Papai Noel, eu vetaria o uso de armas nucleares, de armas de fogo e proibiria todo tipo de violência no mundo. Se eu fosse Papai Noel, eu distribuiria na atmosfera um aerosol que reduzisse a temperatura da Terra para reduzir os efeitos negativos das mudanças climáticas. Se eu fosse Papai Noel, eu apagaria as fronteiras do mundo para que as pessoas pudessem ficar juntas sem medo. Se eu fosse Papai Noel, eu acabaria com a discriminação racial e de gênero, e também com o genocídio. Se eu fosse Papai Noel, eu jogaria um pozinho na humanidade, que deixasse todos entorpecidos com respeito a todos os povos, culturas, origens, raças e etnias. Ah, se eu fosse o Papai Noel, eu transformaria o mundo num lugar bem melhor. Acontece que eu não sou. Então, como eu não sou Papai Noel, eu me permito ter esperança. Feliz Natal e um próspero 2025 a todos os ouvintes. Obrigada. Muito obrigado à professora Cláudia Loureiro. E nós podemos ver a influência da política em nossas vidas diárias de muitas maneiras diferentes. A qualidade da escola pública ou universidade que os seus filhos frequentam, os cuidados de saúde que você pode acessar e a maneira como a polícia faz cumprir as leis e lidar com casos de crime local que são diretamente afetados por decisões políticas tomadas por legisladores. E a política também é discutida em várias plataformas, mídias sociais, e as pessoas estão interessadas em entender como o sistema político funciona e o que afeta as diferentes políticas na pessoa comum. Por isso que o nosso programa também abre espaço para refletir sobre o panorama político. E, nesse sentido, ele é muito bem abordado pelo cientista político Edilson Gracioli, que agora entra no desafio se colocando: se eu fosse Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, atenderia a 2 pedidos por presentes para o povo brasileiro. O primeiro deles, o fim dessa política de pagamento de juros da dívida pública de natureza interna, que faz com que o Brasil, por exemplo, em 2024, transfira somente a título de juros quase 870 bilhões de reais a rentistas e à fração financeira do capital. O outro presente que eu traria para o povo brasileiro seria uma reforma política profunda, começando pela implantação do parlamentarismo e pelo fim desse mecanismo de barganha institucionalizada que se chama emendas parlamentares sob quaisquer rubricas. Muito obrigado ao professor Edilson Gracioli. E a maioria das pessoas sabe que deve escovar os dentes todas as manhãs e à noite, usar o fio dental diariamente, consultar o dentista 2 vezes por ano. No entanto, muitas pessoas não seguem esse conselho ou entendem por que a saúde bucal é tão importante. Essas pessoas muitas vezes acreditam que, desde que não tenham nenhuma dor
ou sinais óbvios de cáries, os dentes estão bem. No entanto, uma boa saúde bucal é mais do que apenas evitar cáries. A condição da sua boca é muitas vezes chamada de janela para a sua saúde geral, porque ela está intimamente ligada ao seu bem-estar geral. E cuidar dos seus dentes, gengivas, pode ajudar a prevenir doenças graves, reduzir o risco de complicações de doenças crônicas e apoiar a sua saúde mental. Semanalmente, quem está focalizando temas ligados à saúde bucal é o professor Paulo Qualiato, e que agora entra no desafio Se Eu Fosse Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, eu iria tentar fazer presentes que transformam as nossas vidas, né? Presentes como acesso à educação, oportunidades de trabalho e saúde para todos. Magia do sorriso seria importante também, porque, como amante da odontologia, cirurgião dentista e professor universitário, eu gostaria que todos tivessem sorrisos perfeitos por todas as regiões do nosso país e do mundo. Ajudaria as pessoas a ter uma saúde bucal, a oferecer tratamentos odontológicos de qualidade dentro dos programas de saúde, e a conscientização global. E focaria em necessidades reais, né? Que seria, certamente, garantir que todas as crianças, independente de onde vivam, onde estejam, recebessem conforto, alimento e proteção antes de qualquer presente material. Desejo a todos um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e muito obrigado por participarem desse momento junto conosco aqui no quadro Saúde Bucal e no programa Trocando em Miúdos. Um abraço a todos. Muito obrigado ao professor Paulo Qualiato. E o objetivo 12 da Organização das Nações Unidas é garantir padrões sustentáveis de consumo e produção, o que é fundamental para sustentar os meios de subsistência das gerações atuais e futuras. E o nosso planeta está ficando sem recursos, mas as populações continuam a crescer. E se a população global atingir 9,8 bilhões até 2050, o equivalente a quase 3 planetas, será necessário fornecer os recursos naturais para sustentar os estilos de vida atuais. Nós precisamos mudar nossos hábitos de consumo, mudar os nossos suprimentos de energia para outros mais sustentáveis. E a contribuição oferecida pelo nosso programa conta com o apoio crucial da advogada Maria Inês Dolce, no quadro Relação de Consumo, que trata dessa temática com um profundo conhecimento. E agora, a Maria Inês também se coloca na condição de papai ou mamãe Noel. Queridos ouvintes, se eu fosse o Papai Noel, teria a honra de visitar as suas casas, presenciar a magia do Natal. Mas além de entregar presentes, poderia observar algo muito importante: a relação de cada um de vocês com o planeta, a forma como adquirem bens de consumo e lembrar que a Terra é nossa casa, né? E assim como cuidamos da nossa casa, devemos cuidar dela também. Vocês sabiam que os brinquedos que pedem, né, essas crianças podem vir de lugares muito distantes e que, para chegar até vocês, viajou de navio, de caminhão. Por isso, eles utilizam muita energia, recursos naturais, e toda essa energia ela pode poluir o ar, a água do nosso planeta. Então, que tal pensarmos juntos em um Natal mais sustentável, né? Em vez de pedir muitos brinquedos, que tal pedirmos experiências? Né, um passeio no parque, um piquenique, brincadeiras com a família, resgatar as brincadeiras do passado, né, que eram tão alegres, e até mesmo um livro para aprender coisas novas. E os presentes? Nós podemos dar preferência para aqueles feitos com materiais reciclados, que sejam mais duráveis, que possam ser usados por mais tempo. Também podemos presentear com experiências, por que não?
né, um show, um piquenique no parque, um piquenique em família. E ao escolhermos presentes mais conscientes, nós estamos ajudando certamente a preservar o planeta para as futuras gerações. Imagine um mundo com ar puro, água limpa, florestas exuberantes, né? Aquele cheirinho gostoso de mato, né? Esse é o presente mais valioso que podemos dar para nós mesmos e para todos aqueles que amamos. A verdadeira magia do Natal, ela está nos momentos que passamos com as pessoas que amamos, nos gestos de carinho e nas pequenas atitudes que fazem a diferença. Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado à doutora Maria Inês Dossi. O altruísmo efetivo é comumente visto como sendo a obrigação moral de doar o máximo de dinheiro possível para instituições de caridade globais de pobreza, baseadas em evidências ou outras maneiras mensuráveis de causar um impacto de curto prazo. Na verdade, a ideia central do altruísmo eficaz não é sobre nenhuma maneira específica de fazer o bem. Em vez disso, a ideia central é que algumas maneiras de contribuir para o bem comum são muito eficazes do que o normal. Trocando em miúdos, o altruísmo eficaz é sobre encontrar as melhores maneiras de ajudar, em vez de apenas trabalhar para fazer qualquer diferença. Esse tema do altruísmo eficaz é abordado no quadro Quem Sabe Faz a Hora, que a partir de fevereiro do ano que vem estará de volta no Trocando em Miúdos, mas aqui está o professor Alcino Bonella, também na condição de Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, eu me aposentaria e passaria a bola para outra pessoa, para qualquer outra pessoa mais afinada com a mentalidade do mundo atual. Talvez Elon Musk, sei lá, o velho da van, ou um padre conservador com batina preta, mas eu me aposentaria. Talvez eu passaria a bola para qualquer pessoa que não soubesse o meu nome. O meu nome é Nicolau, eu sou um santo da igreja e eu comecei essa história de presentear para tornar o Natal mais fraterno. Eu punha moedas na frente da casa de crianças muito pobrezinhas e em situação de desconforto. Não era presente para todo mundo. Então, se eu fosse Papai Noel, eu pediria para sair. As pessoas hoje nem se lembram direito do menino Jesus. E mesmo quando as pessoas vão às igrejas no Natal, elas não sabem explicar bem porque Jesus era pobre, sem casa, andarilho, e porque teve a vida inteira fome e sede de justiça. Não, o que as pessoas, a maioria das pessoas quer hoje é uma festa grande, consumista, cheia de presentes e presentes caros, e bebidas. E animais mortos para serem devorados, mesmo que hoje nós já sabemos que podemos viver bem com uma dieta vegetariana. Os mesmos animais que estavam no estábulo em que o menino Jesus nasceu. Se eu fosse Papai Noel, eu me demitia e dizia, passar bem. Obrigado ao professor Alcino Bonella. E o rápido crescimento econômico da China desafiou a influência dominante da América em todo o leste asiático. Enquanto os Estados Unidos e a China lutam para evitar uma nova Guerra Fria, nações menores são forçadas a atravessar linhas de falha crescentes entre as duas grandes potências. E a pergunta: será que a remoção de Bashar al-Assad oferece uma chance renovada de paz na Síria, ou a sua queda é o início de uma nova fase de conflito no Oriente Médio? Essa é mais uma questão que tem sido colocada no âmbito da geopolítica internacional, e quem trata deste assunto é o professor Silvio Andreozzi.
E agora queremos saber como ele se sente como Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, eu traria de presente para a humanidade, agora nesse Natal, comida e água. Não é possível que no século XXI, num planeta que produz ou pode produzir mais comida do que é o necessário para alimentar a toda a população mundial, ainda existam milhares, milhões de pessoas que passam fome e não têm acesso à água tratada. Não se trata apenas de uma ceia de Natal. Não se trata apenas de um copo d'água. Trata-se das condições básicas para que as pessoas possam ter dignidade. Alimentação e água. O acesso a essas coisas é um direito fundamental. E esse, mais do que um presente, seria uma atenção toda especial à humanidade, a raiz de flagelos que podem ser prontamente evitados. Muito obrigado ao professor Silvio Andreozzi. Hoje em dia, panelas escaldantes, temporizadores de pipe tornaram-se sons familiares da televisão na sala de estar. De alguma forma, ver os outros cozinharem, comerem, acabou se tornando parte integrante da vida diária. E essa obsessão por programas de culinária pode parecer derivar de seu valor de entretenimento ou inspiração de receitas. Mas outros fatores, inconscientemente, impulsionam a popularidade desse gênero. Os programas de culinária se tornaram globalmente populares porque exibem elementos idealistas que os espectadores querem replicar em suas próprias vidas. E muito antes dessa verdadeira onda que invade também as redes sociais, a Mônica Abdala já comandava o seu quadro Forno e Fogão, mas com um olhar diferenciado. Quando falamos de alimentação, também precisamos falar da segurança alimentar e nutricional, porque ela está vinculada à preocupação com o respeito e a preservação da cultura alimentar de cada grupo social. E esse tem sido o foco do trabalho da professora Mônica, que agora vai falar na condição de Mamãe Noel. Se eu fosse Papai Noel, nestes tempos de atuações em redes, eu teria de estabelecer uma grande rede de solidariedade destinada a atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar e nutricional. Além desta preocupação, eu teria de atuar ao longo de todo o ano e não apenas nas ocasiões de festas de finais de ano e do Natal. Porque nesta época é muito comum haver grandes iniciativas de solidariedade. No entanto, as pessoas que sofrem de insegurança alimentar e nutricional, elas têm problemas muito graves ao longo do ano. Um Papai Noel moderno, então, nestes tempos, teria de ser alguém atuando em rede, inquieto com a questão da vulnerabilidade e da insegurança alimentar ao longo de todo o ano. Muito obrigado, professora Mônica Abdala. E a pergunta é, de onde vem o Papai Noel, essa figura lendária? Que tipo de lendas de fantasia estão escondidas no gelo e na neve do Círculo Polar Ártico? A maneira como o Natal é celebrado em diferentes regiões molda a imagem do Papai Noel e também reflete os valores sociais locais. E o cinema soube muito bem explorar a intensa magia que cerca a figura de Papai Noel. Uma dessas produções é Milagre da Rua 34, que fez tanto sucesso que teve pelo menos 4 refilmagens. Mas no Natal, o filme oficial para os americanos é A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra. Já nos dias atuais, ainda perdura a figura do garotinho que foi esquecido pela família no Natal, virando o filme Esqueceram de Mim. Mas o que será que o filósofo Durval Baranovski pensa sobre a figura do Papai Noel? Aliás, como será que ele se sentiria como
Papai Noel? Vamos saber. Se eu fosse Papai Noel, especialmente no dia 25 de dezembro, no Natal, eu iria subir naquele trenó, apertar bem os cintos e viajar por mundos que eu nunca viajei. Primeiro começava a voar baixo para me acostumar, depois mediterraneamente até chegar nas alturas e passear pelos países que eu sempre sonhei passear. No final do dia eu iria beber todos os vinhos de Papai Noel e brincar com todos os brinquedos de seu saco. Depois iria dormir preguiçosamente e desejar a mim mesmo, uma criança que sou, um Feliz Natal. Quem sabe assim, eu acabaria com esse mito consumismo da Coca-Cola e aprenderia, de uma vez por todas, a demitir Papai Noel. Muito obrigado ao Durval Baranovski. Ainda sobre cinema, Papai Noel já viveu vários personagens cinematográficos. Cada filme mostra como diferenciar o famoso personagem e como você pode criar a sua própria versão do grande homem do casaco vermelho. E uma coisa que você verá repetida nos filmes é como as histórias do Papai Noel geralmente giram em torno de crianças que não acreditam mais nele. Mas o poeta, escritor e cronista José Carlos da Silva, o que será que pensa sobre Papai Noel? Vamos saber. Se eu fosse Papai Noel, teria poderes presenteiros e visitaria os carentes de afetos neste tempo de transformações velozes que abalam e confundem as pessoas. Então, eu doaria pacotes coloridos de risos e carinhos, acompanhados de um poderoso incenso para induzir o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas, de modo que o mais feliz doasse um pouco da sua felicidade ao outro, e o espírito renovado habitaria cada um, e eu acordaria do sonho de ter sido Papai Noel. Obrigado. Muito obrigado ao poeta, escritor e cronista José Carlos da Silva. Você já viu Mamãe Noel? Eu fui pesquisar e achei uma blogueira que simulou uma entrevista com a mulher por trás do trenó, a Mamãe Noel. E ela afirma que mora numa extensa propriedade polar cercada por elfos e renas. E o marido recebe toda a atenção, o que para ela está legal. E se as pessoas não souberem o seu primeiro nome, ela afirma que pode ter alguma privacidade. Perguntada sobre o fato de não ter filhos, ela responde que não acha que as pessoas realmente se importem muito se tem ou não uma família. E afirmou ainda que gostaria que outras mulheres tivessem a mesma cortesia, mas reconhece não ser nada positivo os comentários sobre mulheres sem filhos, que são ouvidos durante todo o ano. Bem, vamos então ouvir a Flávia Oliveira, que durante todo o ano se reporta aos aspectos que permeiam a questão de gênero e particularmente da violência sofrida pelas mulheres. Vamos saber como ela se sentiria como Mamãe Noel. Se eu fosse Papai Noel, o que eu ia trazer de presente era respeito. Respeito às mulheres, era dignidade para as mulheres, para que as mulheres possam trabalhar em paz, possam se divertir em paz, possam ter relacionamentos em paz. Então, se eu fosse Papai Noel, eu traria isso, paz para as mulheres. O que as mulheres querem é serem iguais, é só terem direito a se divertir, direito a trabalhar, direito a estudar, direito a amar, sem medo de morrer, sem medo de sofrer violência, sem assédios. Então, se eu fosse Papai Noel, eu traria paz, respeito, dignidade para todas as mulheres, para que elas possam ter paz, para que elas possam ser iguais
e para que possam, junto com os homens, fazer desse mundo um lugar melhor. Um ótimo Natal e um feliz Ano Novo para todas as pessoas e em especial para as mulheres. Fiquemos bem e vamos sempre à luta defendendo os nossos direitos. Muito obrigado a Flávia Oliveira. E dizem que o Papai Noel mora no Círculo Polar Ártico, mas ele mora na Lapônia finlandesa e é proprietário de 9 renas. Na Finlândia, as crianças utilizam uma tal de linha direta com o Papai Noel, começando a receber ligações já na manhã do dia 24, avisando dos presentes que querem ganhar meio em cima da hora. E dizem que Papai Noel, antes de começar a sua viagem, passa por uma oficina para fazer a última inspeção no seu trenó. Mas o curioso é que, mesmo tendo que empreender uma longa jornada, passando por vários lugares, Papai Noel só leva mesmo um saco de presentes, nenhuma mala para uma eventual troca de roupa. Curioso pelo fato de alguém que viaja e não leva nenhuma muda de roupa. Mas quem nesse momento está debruçado na sua janela cultural é o Lude Laurentes. E aí a gente pergunta como ele se sentiria na condição de Papai Noel. Se eu fosse Papai Noel, olha, se eu fosse Papai Noel aqui no Brasil, eu diria assim, várias coisinhas. A primeira delas, olha, por favor, nada de roupa vermelha, de lã, ou então bastante pesada, porque é um clima tropical, é muito quente. Vamos ver, então, uma outra maneira de, como Papai Noel, eu me comportar, tá? Outra coisa, que se eu fosse Papai Noel, eu pensaria, dependendo da idade de quem me procurasse, eu iria dizer assim, para os jovens e para os adultos, olha só, no próximo ano, preste atenção nos poetas, nos artistas. Muitas das vezes, eles ali buscam, a partir de micro-resistências, suas poesias, suas canções, sua maneira de fazer arte, algo que chama muito mais a atenção do que, às vezes, uma forma política tradicional por parte dos políticos. Tá certo? E outra coisa também, se eu fosse Papai Noel no Brasil, aquela música do Assis Valente de 1932, Boas Festas, que diz: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse assim, uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Aí o Papai Noel que deve pensar assim: eu não estou atendendo, então, a meninos Jesus desse Brasil afora, que nasceu pobre na manjedoura e que ali já mostrou a necessidade e a importância da diversidade a partir de reis magos, brancos e negros, unidos em prol da paz. Eu acho que era isso. Boas festas natalinas. Muito obrigado ao professor Lude Laurentes. Se eu fosse Papai Noel, eu começaria a fazer uma lista de filmes inspiradores, e os filmes têm grande capacidade de manipular os nossos pensamentos em qualquer direção que desejarmos. E se alguns filmes se mostram cruéis, isso serve para que apreciemos os momentos de alegria. E se outros filmes são engraçados, então sabemos que, mesmo a dor, ela não dura para sempre. E os filmes que conseguem cutucar os nossos sentimentos são aqueles que tornarão nossas vidas melhores no futuro. Aliás, filmes acabam nos ajudando a preencher as páginas da vida. E por falar nisso, aqui está
a professora Ieda Duarte e vamos saber como ela se sente na condição de Papai ou Mamãe Noel. Se eu fosse o Papai Noel, eu procuraria atender a necessidade de cada um, seja ela qual fosse. A mais importante, aquela que dói no coração. Eu chegaria no momento preciso, no instante da aflição, trazendo conforto e paz. Eu traria um saco cheio de confiança em dias melhores, fortalecendo o ânimo de todos e alimentando a esperança. Se eu fosse o Papai Noel, eu alimentaria a fé das pessoas, o espírito de fraternidade e de solidariedade. E, como se fosse uma fada, eu cobriria as pessoas com uma luz muito acolhedora, que as aproximasse umas das outras, em uma convivência boa e alimentadora. Nada virtual, olho no olho, coração com coração. Se eu fosse o Papai Noel, eu plantaria no coração de cada uma das pessoas a semente da concórdia, fazendo com que a exploração, a opressão e a tirania desaparecessem. Eu também faria desaparecer o ódio, a inveja e a ambição desmedida dos seres humanos. Se eu fosse Papai Noel, por pelo menos um dia, eu tentaria fazer desse um mundo melhor. Eu faria do Natal realmente a comemoração do nascimento do Filho de Deus, com uma luz resplandecente que fosse capaz de iluminar a consciência de cada um de nós e nos envolvesse com paz, com alegria e com felicidade, mas uma felicidade verdadeira e permanente. Pena que eu não sou o Papai Noel, mas eu te desejo, de todo o meu coração, um feliz e abençoado Natal. Muito obrigado à professora Ieda Duarte. E há muito a considerar quando pensamos sobre solidariedade, que significa agir em conjunto para alcançar um objetivo comum. E quando agimos em solidariedade com outro grupo, pode ser um enorme impulso de energia para eles. A solidariedade também nos dá a oportunidade de aprender uns com os outros. E de tempos em tempos, recebemos apelos à ação solidária. E o aspecto crítico da ação solidária é responder rapidamente aos pedidos de ajuda. Julgamos de extrema importância o nosso programa ter um espaço para registro dos atos de solidariedade. E quem ocupa esse espaço com competência e dedicação é a jornalista Estela Masson, que agora responde como se sentiria na condição de Mamãe Noel. Olá, pessoal! Se eu pudesse ser Mamãe Noel por um dia, eu ia querer que o coração das crianças voltasse a bater no peito dos adultos, para que a gente levasse uma vida mais leve, mais harmoniosa, cheia de brincadeiras e, principalmente, acreditando que o extraordinário pode acontecer. Com esse pensamento, eu desejo a todos um Natal com um espírito bem leve e, principalmente, um 2025 onde a gente, de fato, acredite que pode realizar os sonhos mais impossíveis. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e um feliz 2025. Até a próxima. Muito obrigado a Estela Masson e confiança nas instituições, maior confiança na ciência e maior conhecimento sobre como a ciência funciona e mentalidades conspiratórias estão associadas a preocupações com a desinformação, o que poderia ajudar a alertar as pessoas para os riscos dessa desinformação. Embora as mídias sociais desempenhem um papel importante na disseminação de desinformação científica, as pessoas tendem a atribuir menos credibilidade a esses canais. E, nesse sentido, é essencial promover
a qualidade da comunicação científica pela mídia e instituições, tanto para evitar a desinformação, quanto para construir a confiança pública nessas organizações. Essa tem sido a nossa premissa com a introdução de 2 quadros de grande importância: campanha de vacinação contra a desinformação e ciência em tempo de avanço. E uma grande satisfação de poder contar com o valoroso trabalho do pesquisador e divulgador científico, professor Luiz Carlos Dias, que agora responde à nossa questão: se eu fosse Papai Noel. Oi, Márcio. Rapaz, o mundo anda tão complicado, né? Então, se eu fosse Papai Noel, eu procuraria, né, desejar, assim, um ano de 2025 com paz, com harmonia. É um ano com construção de pontes, né? Com fins de conflitos, né? De guerras, né? Seria tão bom se as nações pudessem resolver as suas diferenças com diálogo, com diplomacia, sem violência, né? Seria tão bom viver num mundo assim com mais justiça social, com mais equidade, né? Com oportunidades iguais para todos e todas, né? Que tivessem acesso, né? As pessoas tivessem acesso a oportunidades, com mais respeito aos direitos humanos mais básicos, né? A dignidade de cada ser humano, né? Um espírito assim de colaboração, de solidariedade entre países, entre os povos, né? Promovendo união, né? Um mundo com mais tolerância, respeito, para que as pessoas pudessem celebrar as suas diferenças, né? Com empatia, com compreensão, né? Se eu fosse Papai Noel, eu procuraria cuidar mais do meio ambiente, que as pessoas cuidassem mais do meio ambiente, né? Para garantir um planeta saudável, né? Para proteger as futuras gerações, né? Para que as crianças, para que os jovens possam crescer um mundo mais seguro, mais justo, mais pacífico, né? Com um futuro promissor. Eu desejo um ótimo Natal para todos e todas e que 2025 seja leve e cheio de luz. Um beijo no coração de todas e todos. Muito obrigado ao professor Luiz Carlos Dias. E a ansiedade é uma palavra que usamos para descrever como nos sentimos quando estamos preocupados ou estressados. Mas é muito mais que isso. Viver com doenças cardíacas é uma das muitas coisas que podem desencadear ansiedade. Mas o ritmo frenético que as pessoas estão imprimindo nas suas vidas acaba sendo uma porta aberta para a ansiedade que se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Final de ano é uma boa oportunidade para tirar o pé do acelerador e pensar em vida saudável. Ouça o coração. E agora nós vamos ouvir o cardiologista Almir Fontes, que agora se coloca também como se fosse Papai Noel. Oi, meu amigo Márcio Varenga, ouvinte da Rádio Universitária do programa Trocando em Miúdos. Se eu fosse Papai Noel, eu levaria muita paz, muito amor, muito carinho, muita fraternidade, muita união, muita justiça, muita igualdade entre todos nós. Mas, como médico, eu gostaria que todo mundo tivesse saúde, todo mundo fizesse a sua parte no sentido de ter uma alimentação mais saudável, realizar atividades físicas pelo menos 2, 3 vezes por semana e investir na espiritualidade, né? Percebendo e contribuindo que nós fazemos parte de um mundo maior e que nós somos um pontinho no universo que estamos aqui para fazer a diferença para nós e principalmente para a humanidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, Márcio, e para todos os ouvintes da Rádio Universitária, que Deus continue nos abençoando. O Papai Noel das histórias contadas para as crianças, aquele que aparece nos filmes que marcaram época, não é o mesmo personagem que deu origem às lendas. Papai Noel surge da figura histórica real de São Nicolau, um bispo bizantino nascido na atual Turquia. Por causa das extraordinárias lendas e milagres atribuídos a ele, acabou se tornando um dos santos mais populares da Europa. Por outro lado, é pouco difundida a versão que Nicolau, na sua luta por justiça, teria resgatado 3 homens condenados à morte. Vamos então enfatizar essa luta
de Nicolau pela Justiça, que corajosamente teria se jogado entre o carrasco e o condenado, arrancando a espada do carrasco e libertando o inocente. E essa história, ela pode ser ainda mais inspiradora para que as pessoas pensem, sobretudo, nesta frase emblemática do líder negro Martin Luther King: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Em nome do amor e da justiça, é rigorosamente inaceitável que o ódio continue sendo alimentado como um sentimento de vingança. E em nome dos nossos colaboradores, e ainda Benício Batista e José Luiz Caetano, queremos registrar aqui os nossos votos de um Feliz Natal.